sabe que a primeira vez que tem essa fama que o Depardieu ele é super famoso na França, mas fora da França ninguém conhecia ele. E o ano passado o Henri Gervaiseau, que é o diretor de uma mostra que se chama Território Expandido, uma mostra de documentário, me falou: nossa, a gente tem que trazer o filme Os Habitantes dele. E então ele trazou. Na verdade, todo mundo estava um pouquinho, mas será que o filme vai encontrar público? Nem sabemos. E foi um sucesso, na verdade. Foi realmente muito bom. O público brasileiro amou o filme. Agora. Então, Embaixada da França, e por terminar, quero agradecer à empresa EDF, também EDF Norte Fluminense, que é uma empresa francesa que nos permitiu fechar o financiamento lá no Rio para, como falei, para concretizar e viabilizar esse projeto. Então, agora quero agradecer muito ao Humberto, que aceitou esse convite, porque eu sou produtor, curador, enfim, mas eu não sou crítico, não sou um especialista de cinema, não sou um teórico de cinema, então era muito importante ter uma personalidade como Humberto Neiva, que é realmente uma personalidade muito destacada no cinema no Brasil, e ele então vai falar um pouco da obra com vocês, desse filme, mas também podemos também falar da obra de forma geral, dele. A grande tristeza é que não consegui convencer o Depardieu de vir aqui hoje. Ele tem 75 anos, ele está no Rio, ele chegou há 2 dias no Rio. E realmente tentei tudo, falei, já faz um mês que estou falando, porque não estava previsto. Essa mostra de São Paulo realmente foi um pouco em cima da hora. A gente conseguiu também aproveitar todo esse trabalho para o público aqui de São Paulo e foi bem importante. Mas, enfim, no começo do contrato com o Depardieu não estava previsto. E ele tem 75 anos e ele está muito cansado. Ele acaba de lançar esse filme na França e ele fez a volta da França toda. Ele foi em todas as cidades. E ele falou, Cristiano, realmente, desculpe, mas já vir para o Rio foi um trabalho de convicção grande e ele falou, quero parar, quero ficar um pouco, enfim, sentar um pouco e não quero acrescentar. Eu falei, 40 minutos, ponte aérea, não. Bom, enfim, então peço desculpas, ele manda um abraço para vocês todos. O bom é que ele fez um debate, que eu estava lá ontem à noite no Rio, então vou poder também responder mais ou menos no lugar dele, ou pelo menos trazer aqui as respostas que ele fez ontem sobre esse filme, né? Então agora vou passar a palavra para
Humberto, mais uma vez, obrigado, Humberto. Imagina, obrigado a vocês terem me convidado para vir fazer essa palestra, que na realidade é uma conversa, não é uma palestra, porque é um filme muito difícil e uma temática muito importante, mas ao mesmo tempo muito nebulosa, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu recebi esse convite ontem e não tinha como recusar de vir aqui conversar com vocês, porque é uma obra importantíssima. Esse diretor e fotógrafo é muito importante na França. Pena que ele é pouco conhecido no mundo inteiro, né? Mas são aquelas divisas que se firmam e acaba que a obra não extrapola muito o que a gente queria que ultrapassasse, né? Para que todo mundo conhecesse a obra desse gênio, que eu acho ele um gênio, fotógrafo maravilhoso e um documentarista de primeira, porque eu assisti a alguns filmes dele, não conheço a obra inteira, mas em todos os filmes, e principalmente nesse, ele me traz muito comparações com Sebastião Salgado pela fotografia, pela crueza da fotografia, pelos detalhes dessa fotografia que ele coloca no filme, e do Coutinho, Eduardo Coutinho, por trazer os depoimentos de uma maneira muito fluida, né? Então, assim, é muito difícil você colocar uma câmera em um local que é proibido a princípio, né? É uma juíza com os pacientes e o seu advogado, o seu médico, e isso é muito complicado. E ele colocou uma câmera e a coisa flui de uma maneira muito fácil, talvez, né? Não tem uma intermediação em nenhum momento dele, são em poucos momentos existe uma assinatura dele maior em alguns aspectos do filme, mas ele traz essa verdade que ele coloca para o público refletir muito. O que eu queria ressaltar, e assim, da importância dele, né, que ele ganhou o César também, ele já ganhou vários prêmios, e foi um documentário chamado Presos em Flagrante, né, que é um filme também incrível, e esse documentário dele ganhou o César, que é o Oscar francês, né, que vocês devem conhecer, de melhor documentário. Então, e além de outros prêmios que ele ganhou em outros festivais, mas esse foi um ápice, porque ele traz quase que 60, 50 anos da história da França, do cotidiano da França, das leis trabalhistas da França, dos camponeses da França. Então ele faz um retrato muito perfeito e muito preciso dos momentos e de todos esses 50 anos da França, né? E ele culmina com esse filme aqui, que é de 2017, se não me engano, né, que passou agora em Cannes, né, em 2017, que também foi um impacto muito grande, porque é um tema muito, muito delicado, né, quer dizer, porque é muito difícil você... eu não sou psiquiatra, eu não sou da área da saúde, mas a gente sabe o quanto é difícil você dar um diagnóstico para uma mente humana, né? E ele dá voz ao paciente, isso que eu acho mais interessante, quer dizer, são poucos os documentários que têm essa genialidade ou essa perspicácia de dar a palavra ao paciente. Geralmente você vê, são depoimentos dos psicólogos, psiquiatras, dos médicos, e pouco a gente vê o paciente falar, né? E aqui ele traz isso. Ele deixa para o espectador também tomar a sua decisão. Ele deixa para o espectador pensar junto com esse juiz, né? E é muito louco, porque todos voltam, né? Nenhum sai do hospital, todos voltam, né? Todos são negados o pedido de saída do hospital. Então, o que é interessante também é que ele nos mostra, ele começa o filme com uma câmera bem lenta, sem nenhuma pressa, de a gente começar a se familiarizar com aquele local que é um hospital psiquiátrico, que poucas pessoas já entraram lá, né? Então ele vem com essa câmera lenta, num labirinto de corredores e de portas, né, que tem ali, e ele vai entrando como quem não quer nada até entrar na sala principal, talvez, né, das decisões, o que fazer com aquele paciente, né? Então esse caminhar dessa câmera traz
essa delicadeza dele de também... É muito difícil um cineasta entrar num hospital e eu quero captar todos os depoimentos, etc., dos pacientes. Então, ele é elegante ao entrar também para que a gente veja as histórias dessas pessoas, né? Então, ele entra elegantemente, devagar, com cuidado, para que a gente comece a ver esses depoimentos, né? Porque são depoimentos muito fortes, muito duros, né? Tristes, e aí o espectador vai se familiarizando com esses personagens que ele traz, né? E entrando na história de cada um, né? Isso eu acho, esse começo dele eu acho muito interessante, porque ele vem trazendo o tema aos poucos. Ele vai nos colocando, talvez, não sei, mas talvez ele tenha ficado cheio de dedos, como qualquer um de nós ficaríamos, se a gente entrasse no hospital para ver essa decisão tão forte que é decidir se a pessoa continua ou não em tratamento, né? Então, essa entrada da câmera, né, que é a nossa subjetiva, é o nosso olhar, né, ele traz essa questão muito forte, quer dizer, ele está nos acostumando a olhar para um problema importante, que não é só da França, é do mundo inteiro, mas que foi muito comentada, que essa lei, se não me engano, é de 2013, essa questão dos 12 dias, né? Que a pessoa pode se defender durante até 12 dias se ela é involuntária, que ela foi colocada ali sem vontade própria. Então, ele pega essa questão, esse tema tão delicado e tão difícil de tratar, e traz essa a gente vai entrando com ele, com a câmera, com o nosso olhar, até aquela sala tão dura, né? E outra coisa que é muito, que eu olhando o filme, eu assisti algumas vezes, ele não, o tempo inteiro ele coloca a câmera no olhar dos personagens, não necessariamente num close, mas você vê o tempo inteiro o olhar, você não vê nenhum gesto de nenhum dos personagens. Você não sabe se ele está ansioso, se ele está... só pelo olhar você vê a situação de cada um daqueles personagens, né? Ele não coloca, porque muitos cineastas eles pegam algumas questões de o suor, a lágrima, as mãos trêmulas. Então ele não, ele deixa que você, como espectador, veja aquele depoimento daquele paciente, veja o depoimento do juiz, né, e alguns médicos, né, que também dão depoimento, né, dão o seu laudo, e em nenhum momento você vê algum tipo de expressão daqueles personagens para que se tenha essa ou aquele sentimento de dó, ou de pena, ou de raiva. Então você está ali vendo um depoimento como qualquer outro, né? Quer dizer, ele não te joga subterfúgios para que você tenha alguma opinião mais tendenciosa, vamos dizer assim, né? Ele te joga para os depoimentos frios, os depoimentos de pessoas que estão ali querendo sair, outros não, né, do hospital, mas ele te deixa muito livre para tomar a sua própria decisão. Você não fica tão induzido a ter algum tipo de opinião porque ele influenciou com algum tipo de enquadramento. Porque é uma situação muito complicada, né? Quer dizer, qualquer movimento de câmera, qualquer enquadramento vai dar um peso para aquele depoimento, né? Então ele é muito cuidadoso com isso. Ele deixa com que você fique totalmente livre em julgar ou não, opinar ou não, concordar ou não, né? Então isso é muito interessante, a maneira em que ele vai... Uma outra coisa interessante, que ele dá um respiro, entre aspas, em momentos de um depoimento para outro, né? Ele coloca algumas imagens dos pacientes ou até de alguns locais, como tem aquela da cama, que eu acho muito forte, que é da cama com aquelas onde eles amarram os pacientes. Então você fica
Ali é o momento que você... Eu falo e fico todo arrepiado. É o momento que você fala assim, mas será que é legal mesmo eles ficarem no hospital? Né? Será que algum tratamento alternativo não seja também uma solução para esse tema tão complicado, tão complexo? Será que dar remédio para esses pacientes é a melhor solução? Quem sou eu para tomar uma decisão? Eu, Humberto, né? Quer dizer, eu fico com a minha cabeça tão jogada de dúvidas, porque eu não sou da área da saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem alguns tratamentos ali muito fortes e que você vê nos personagens, né, aquele olhar do nada, né? Eles estão olhando para um ponto que você não sabe qual é. Né? Aliás, tem um detalhe que o Depardon falava ontem, que ele diz que a câmara não destaca as expressões, mas tem uma coisa que se vê muito bem, que não piscam os olhos. Isso é o efeito dos tratamentos. Eles são todos totalmente medicamentados. Ou seja, ao contrário, por exemplo, de um filme como São Clemente, que é um dos primeiros filmes que ele fez no Asilo de Veneza, onde todo mundo grita e corre, enfim, é uma coisa muito louca. Aqui, no caso, eles estão com essa dimensão diferente. Você vê que os olhos eles são fixos, né? Fixo. Eles não é difícil piscar, né? E aí você fica... E o que também é muito interessante é que os juízes, né, que eles não querem se envolver emocionalmente, são poucos os momentos em que ele deixa a câmera... Quando o paciente sai, ele dá uma imagem do juiz, o juiz olha ou para o médico, ou ele faz uma expressão assim, o que é isso, né? Quer dizer, eu acho que nem ele sabe muito bem a gravidade daquilo, né? Ele vai só pelos laudos e pela coisa legal e pelos né? Então, são poucos os momentos em que você vê alguma expressão do juiz própria, que não seja do trabalho, né? Que não seja no momento que ele está julgando aquele paciente dentro das normas legais que ele tem que cumprir. E esses pequenos, que eu não acho tão respiro assim, mas essas outras imagens que vão costurar o documentário com os depoimentos, são imagens que aquele senhor que está andando entre as grades, ele anda, então assim, não tem fim aquilo, né? Quer dizer, não tem solução. Para onde ele vai? Para onde a nossa mente vai? Para onde esses pacientes, com todas essas suas angústias, seus problemas que cada um passou, esse último, que é da menina que quer ficar com a filha, né? Quer dizer, você... Ali eu fiquei assim, não, deixa ela sair para ficar com essa filha, né? Quer dizer, é um momento que você fica assim, não é possível que o amor pela filha não possa curá-la também, né? A troca de amores ali entre ela e a filha com ela com a filha, será que isso, né? Não sei, eu trago aqui para a gente discutir. Mas são momentos em que você fica catatônico, assim, porque quem tem filho sabe, né? Quer dizer, o filho traz tanta energia, tanta vida, porque será que ele não pode trazer cura também, né? Então isso me deixa um pouco perplexo também. Tem dois momentos também que há que eles falam de cinema. Não sei se vocês notaram. É uma mulher e outro. Ele fala, está tendo o Festival Lumière, onde eu gosto muito de ir. E eu lembrei disso porque eu também faço a programação do Espaço Itaú de Cinema. Então, a gente tem um trabalho com a CAPES. E tem os 2 assistentes sociais que levam alguns pacientes que eles não estão necessariamente enclausurados ou estão dentro do hospital, mas eles frequentam a CAPES semanalmente, eu não sei muito bem qual é o período, mas toda terça-feira, 14h, eles estão assistindo um filme. Então eles levam um lanche, né, para depois do filme, eles veem o filme e eles veem todo tipo de filme. Porque eles vão para o Espaço Itaú da Augusta, quer dizer, não é um cinema que passa filme comercial, né?
E depois eu estava conversando com o assistente social, ele fala que é um dos momentos... É um cara que eu admiro, assim, eu tiro meu chapéu, eu ajoelho para ele, porque ele tem uma aura incrível de lidar com esses pacientes e de uma humanidade, de uma beleza. E eu estava conversando com ele e falando assim, você tem algum feedback de quando eles saem daqui? Como é que esse filme pega com eles? Como é que eles se relacionam com os filmes? Ele fala, Humberto, olha, eles saem daqui muito mais leves. Né? Claro que daqui a... Essa cidade é maluca, na esquina eles voltam a ter algum tipo de reação um pouco mais dura. Mas, no momento do lanche, porque eles saem do filme e vão fazer um lanche. E eles fazem no hall do cinema. Né? E entram... É muito complicado também, porque os espectadores que estão entrando para os outros filmes, eles se assustam, porque eles veem que são por causa desse olhar que é diferenciado, né? E do comportamento de alguns que ficam mais separados, não se relacionam muito com o grupo. E a gente bancou essa... Não, vamos sim, porque alguns reclamavam, por incrível que pareça. Né? Né, assim, então, alguns espectadores achavam aquilo um pouco... Como? Eu vou vir para o cinema e tem esses doidos aqui. Era assim as expressões, né? E a gente, não tem porquê. Se você não quiser vir, você não vem, né? Doido é você, talvez. Pipoca é bem pior, não? Então, assim, voltando para o filme, são 2 momentos que eu acho que tem essa quebra lúdica, né? No momento em que o rapaz fala assim, dá um zoom aqui na minha pulseira. Não sei se alguém lembra disso, né? É assim, aí você vê, opa, eu tô dentro de um filme, né? Quer dizer, eu não tô só eu tô tão envolvido com essa história, né? Que nesse momento há essa quebra, né? E você vê que tem um outro olhar ali, né? O olhar do diretor, ou o nosso olhar, né? Então esse eu achei muito interessante, porque 2 pacientes falam de uma questão de cinema, né, que ela fala, eu gosto de ir para o cinema, me faz bem. Né, eu ia para o cinema quando aconteceu alguma coisa, então sempre estava ligado a alguma obra artística, no caso aí o cinema. E aí a gente está assistindo um filme em que um paciente fala assim, que nem eu falo para ela, dá um close aqui no meu relógio, porque... ela pergunta desde quando ele está lá, eu não me lembro qual é a pergunta, qual a data de quando ele chegou no hospital. E ele está, para vocês verem que assim, ao mesmo tempo que os pacientes estão dando o seu depoimento para o juiz, mas eles não perdem a referência da câmera, né? Que é uma intrusa, né? Não deixa de ser uma intrusa ali. Mas ao mesmo tempo eles não levam muito isso eles sabem que está ali, mas eles dão o seu depoimento da maneira mais possível de cada um, né? Uma outra coisa também que nesses respiros, né, que eu falo entre aspas, que momentos que mostram os pacientes andando, que mostram alguns compartimentos daquele hospital, alguns instrumentos usados por eles, aí a música entra. Né? Entra aquele piano, né? Um piano mais lento também, quer dizer, é um momento que a música ali traz um pouco mais de... porque a música traz essa proximidade do espectador para o filme, né? Quer dizer, é mais um elemento emocional para que a gente acompanhe aquela obra. Então, nesses momentos, ele coloca aquela música, que é uma música, às vezes, até um pouco atonal, ela não é uma música tão certinha, vamos dizer assim, né? Mas que nos dá esse alívio, mas, ao mesmo tempo, é o tempo que a gente para pensar. Porque isso comigo aconteceu muito isso. É no momento que eu começo a refletir sobre aquele depoimento que acabou de ser falado, e aí é um tempo de eu tentar conectar minhas ideias que não estão muito boas. Até hoje não estão. Até hoje eu estou maluco. Então, assim, é um filme que me tocou muito por isso. Porque é a primeira vez eu vejo os pacientes falarem.
né? Não são depoimentos apenas de profissionais sobre aquela pessoa, né? É ela falando, ela se defendendo da maneira que ela pode, né? E aí, logicamente, ele vai finalizando com aquela névoa, né? Aquela bruma, e aquele caminho que não tem fim, porque no final daquelas árvores está uma coisa totalmente sem foco, né? Quer dizer, é uma bruma, você não sabe aonde essa mente humana pode ir e qual é a saída para isso. Que caminho é esse? Para onde a gente vai? E eu estou dando um depoimento aqui, gente, totalmente sem nenhum teor de médico, porque eu tenho 3 irmãos médicos, por sinal. Mas, pela minha percepção desse problema tão grave, e como ele consegue passar para o espectador sem nenhum tipo de influência maior para o seu discernimento daquele tema. Eu acho que, para começar, a gente pode ser isso, vocês podem perguntar. Vamos fazer perguntas. E a gente vai que vai. Aí. Obrigado, Humberto. Obrigado a você. Deu para a gente perceber um pouco o método dele, que assim, ele geralmente filma relações, né? Ele nunca filma uma pessoa sozinha. São sempre pessoas conversando. E no caso desse filme especificamente, que é um pouco uma refilmagem do Urgência e do San Clemente, que é uma mistura dos dois, quer dizer, é um tema muito caro dele, que eu imagino que seja, que é uma questão de colocar essa relação. Eu discordo um pouco que é um depoimento do doente, eu acho que não. Eu acho que é um conflito das instituições, né? A polícia, a psiquiatria, o hospital. E ele cita o Foucault no início, né? Esse ele abre um pouco o discurso, que ele nunca citou ninguém, e nesse ele citou o Foucault, que era a grande dúvida que a gente tinha aqui, a gente comentou assim, será que ele é Foucaultiano? Ele leu Foucault, História da Loucura, porque ele vai fundo, né? Então, nesse filme, fica bem claro isso, assim, ele está querendo fazer uma genealogia do controle que existe do indivíduo, né? Dentro do Estado. Eu concordo plenamente com o que você falou. Só também. completando, do Urgência para esse, que eu acho que é um dado novo, que a gente estava comentando aqui, é que no Urgência você tem muito francês, né? E nesse você só tem imigrante. Você só tem ou descendente de muçulmano, ou argelino, ou africano, ou assim, em que sentido eu gostaria, se ele tocou esse assunto no debate no Rio, em que sentido o Estado ou a psiquiatria é usada como um aparelho de Estado em cima dos imigrantes, entendeu? Assim, eu acho muito, muito preocupante isso. Só antes ele, como ele estava com o cineasta, talvez ele tenha uma resposta sobre essa sua pergunta, mas só para concordar com você, que você fica muito claro mesmo esse triângulo ali, né, do Estado, da medicina e do paciente. Quando eu falo depoimento, é porque assim, é muito difícil você ver os pacientes falarem, né, em qualquer tipo sim. A lei também, mas eu estou falando assim, às vezes você só vê a lei ou os médicos falando sobre um determinado assunto, você não vê os próprios dando, que seja qualquer que seja o depoimento dele, mas é o que ele está sentindo naquele momento. Então, isso é que me traz um pouco essa angústia maior de ver que eles têm claro que eles têm um depoimento, né? Eles têm o que falar, né? Drogados, mas pelo menos eles estão, você vê que eles estão drogados e você vê que eles falam e que eles se angustiam, que eles querem sair dali, que uns dão alguns, não, mas eu posso fazer isso, dão até alguns, métodos de cura, não cura, mas de tratamento, né? Porque aí você vê ele se defendendo, mesmo sabendo que ele está com isso de remédio na sua cabecinha. Agora, eu não sei o que se realmente da pergunta sobre... Bom, o que ele falou é que... bom, primeiro, o tema que eles escolheram foi maravilhoso, porque eles
Quer dizer, estou falando eles porque o Raymond Depardon e a Claudine Nogaret, que é a esposa dele, que é engenheiro de som, faz 30 anos, ela trabalha com ele, ela é produtora e ela escolhe também os temas com ele, ela é co-diretora, enfim. Então, estou falando muito a eles. Mas o que eles falaram, então, que eles fizeram 3 filmes sobre justiça, 3 filmes sobre psiquiatria, e aí encontraram um tema com os 2. Então, foi incrível para eles, não? Ou seja, com essa nova lei de 2013. E essa nova lei deu um acesso, como o Humberto falou, aos pacientes. Que realmente aí com depoimento, com uma forma de escutar esses pacientes pela primeira vez, porque senão você não tem acesso, não tem autorização de entrar no momento do tratamento dos pacientes pelos psiquiatras, pelos médicos, né? Então era realmente um formato perfeito, porque você tem as entrevistas, na verdade todas, ele filmou 70 entrevistas, nenhum deles saiu. As entrevistas normalmente são de 15 minutos, então ele fez uma edição para chegar a isso a 7, 8 minutos. Porque ele explicou que filmar um tratamento não dá, não tem matéria cinematográfica, porque é muito demorado, enfim, não dá para filmar. Então essa lei deu essa oportunidade de, como ele sempre faz, de filmar como se comportam os indivíduos dentro de uma instituição. Aí, no caso, tem 2 instituições, porque você tem um médico, na verdade, o médico ele está super presente no filme, só que ele está fora de campo, hors champ, né? Mas ele está aí, porque é a palavra dele. É só... E o paradoxo que o juiz e até a presença do advogado, enfim, não melhora a situação do paciente. No final, você tem 2 instituições que se quase amplificam ainda a pressão da instituição e de um sistema sobre os indivíduos, não é? E a voz do juiz, porque ele não vai tomar esse risco, não é médico, não vai contradizer um médico, e, portanto, ele amplifica a voz do médico. Bom, mas eles acharam que é um progresso importante, porque é a primeira vez que num hospital você tem um advogado entrando, apoiando um paciente e um juiz também participando. Porque, na realidade, hoje na França você tem 92 mil pessoas que são enfermeiras encerradas com obrigação. Só, entre parênteses, tem 1.800.000 pessoas que têm um contato constante com instituições psiquiátricas, né? que fazem vai e vem com tratamento. 1.800.000. Eu fiquei chocado com a estatística. A média de 9%, ou seja, as pessoas que são liberadas depois dessa conversa com o juiz é de 9%. Aí, no caso, não tem 0%, mas a realidade é de 9%. E a informação importante também é que todas as pessoas que vimos no filme, todas foram liberadas, com exceção dos, ou seja, as que entraram nos 2. Porque o que me atrapalhou um pouco, porque eu achei, enfim, quando eu soube do filme, o tema é 12 dias, essa obrigação do juiz, depois de 12 dias, de entrevistar uma pessoa. Só que não tem apenas isso, como vocês viram, não? Ou seja, tem outros que são, enfim, pesados. O cara que matou o pai, claro, enfim, ele faz anos que ele está. Mas, então, isso eu acho que, assim, a mim pessoalmente me atrapalhou um pouco, porque são situações muito diferentes. Num caso, você tem pessoas que são na fronteira, não? Que são borderline, não? Que realmente não são tão longe da gente, que teve um problema de trabalho, que teve um problema de, enfim, um burnout, enfim, uma coisa sentimental, emocional, um estupro, enfim. E aí essas pessoas todas foram liberadas. Desde o tempo, quando ele fez o filme, ele explicou que foram todos liberados, não? Então a situação não é tão assim como a gente pode sair do filme com uma revolta ou com uma... Ou seja, ele sempre falou que, como você falou, ele não quer tomar uma posição, ele quer deixar uma situação a mais objetiva possível, que ser esquecido pelos pacientes, deixá-los falar da forma mais tranquila possível. Acho que o grande talento do Depardon, em todo o trabalho que ele fez, são as autorizações que ele consegue de filmar em lugares que ninguém consegue filmar, pela confiança que ele inspira, pelo trabalho que ele fez. Os juízes, eles amam ele até usam os filmes dele para a escola de magistratura, enfim. Então, ele consegue um acesso a lugares que nós não podemos ter acesso, então isso é muito importante. E essa capacidade de se tornar invisível também, né? Com exceção, efetivamente, desse cara que fez o Zoom.
eles explicaram que essa entrevista é tão importante para os pacientes que esquecem do resto, porque cara, é a vida deles. Então, tudo bem, no começo tem 3 câmeras, é sempre o mesmo dispositivo que eles instalam, mas eles conseguiram fazer que as câmeras estejam bem discretas, e realmente essa capacidade que tem o Depardon de se tornar invisível é excepcional. E você vê em todos os filmes que ele fez, pelo menos sobre esses universos de justiça, polícia, psiquiatria. Eu só queria, até continuando a pergunta dele, até fazer uma pergunta também, não sei se ele colocou isso lá no Rio de Janeiro, dessa facilidade da entrada dele no hospital, e se o Estado, para ele seria interessante fazer essa, vamos supor, estou dando voz ao paciente, então isso é legal a comunidade saber que existe esse, apesar de não tenha não adiante muita coisa, mas é um diálogo entre o paciente e o Estado e a questão médica. Se isso foi fácil, ele tocou alguma coisa nesse sentido, da penetração dele com essa câmera, de fazer esse documentário. Como é que foi, se ele falou sobre essa dificuldade ou não? É sempre uma negociação muito longa. Aliás, aí no caso ele teve que negociar com os pacientes, que são muitos deles com tutela, como se diz, enfim, não são. Mas foi respeitado. Mas foi um processo um pouco mais longo. Depois teve duplo processo, já foi uma assinatura, uma autorização prévia, e também depois mostraram as imagens, ou pelo menos depois da entrevista perguntaram se estava ok para manter essa autorização. Então foi complicado, sim, mas mais uma vez, como ele tem essa experiência incrível, esses filmes que demonstraram a honestidade, a objetividade, todo mundo autorizou, porque a situação, você imagina os juízes, uma situação tão difícil, porque é um universo tão, enfim, normalmente é saber se uma pessoa é culpável ou inocente. Aí no caso não, são pessoas que querem ser livres, simplesmente, que não têm culpabilidade. Então, para um juiz, e se vê, acho que é uma grande beleza do filme também, são os olhos e as expressões dos juízes, não é? Esse juiz com os olhos azuis, ele é incrível, ele é muito emocionante também, não é? Isso faz parte também do... E o Depardon falou realmente isso, não estou do lado do juiz, não estou do lado do paciente, tento fazer realmente trazer essas imagens para vocês, para o público, se fazer uma opinião. E tem razão, sempre, ontem vimos, tem razões muito diferentes. Então, desculpe. Bem, eu queria saber, talvez você que falou com o Depardon já ontem à noite, já debaixo dele, se essas 3 câmeras que você acabou de citar, elas foram colocadas na sala e se todos sabiam, quer dizer, os pacientes sabiam eles viam essas câmeras? Sim. Eles estavam conscientes disso. Isso era uma pergunta. Isso só para, antes de você fazer outra pergunta, assim, qualquer documentário que você faça, você tem que ter autorização de quem apareça ali. Seja do paciente, do médico, do juiz, da pessoa que está sentada ali ao lado, um acompanhante. Então ele não pode fazer qualquer tipo de captação sem autorização de todos. Isso porque na França. Porque ele estava falando isso ontem. Não, a França é terrível. Não sei como está no Brasil, acho que também é a mesma coisa. Mas ele falava que nos Estados Unidos, por exemplo, você não precisa quase de autorização. E que se faz qualquer coisa e que é importante para registrar a sociedade. Ele acha que é importante ter mais liberdade. Não, claro, isso nem as leis, as regras, isso mas às vezes que o Humberto falou, nem sempre isso acontece, mesmo aqui no Brasil. E sobretudo na área da saúde, tem que acontecer, as pessoas que às vezes saem mas é uma obrigatoriedade, legal mesmo, você não pode uma outra coisa que eu queria perguntar é se vocês têm uma noção do impacto que teve esse filme quando ele saiu na sociedade francesa, porque já vi outros filmes que passaram sobre a própria sociedade, que isso mudou muito, inclusive a forma como o Estado lida com algumas questões. Sobretudo um filme que passou sobre uma criança e que isso mudou um pouco, uma vez que isso foi colocado para fora.
Bom, o filme, como eu falei, ele acaba de ser lançado nos cinemas. Ele está, enfim, para um documentário tão assim diferenciado, ele está já com 125 mil espectadores, que eles chegaram muito felizes do resultado. Ainda está todas as cidades pequenas da França. Enfim, é uma lei recente e, obviamente, vai gerar muito debate, muitas discussões. Isso, com certeza, enfim, eles dizem que os debates nos cinemas eram sem fim, porque é um tema incrível. Você tem cinema, psiquiatria, justiça, enfim, então são muitas coisas e como eu falei, as pessoas reagem de forma muito diferente. Não tem revolta, tem uma certa, enfim, as pessoas acham que é um progresso também, uma melhoria realmente ter conseguido essa presença dos juízes e dos advogados, mas pelo momento não tem, vamos dizer, não tem uma coisa assim tão clara sobre o que pode gerar esse filme. Com certeza o que ele estava falando é que tem ainda 60% dos hospitais que não respeitam essa lei, que não fazem essas entrevistas. Então eles acham que com esse filme vai demonstrar a importância de fazer, realmente respeitar essa, porque tem muitos hospitais que, enfim, pelo momento não organizaram essas entrevistas, que só mandaram cartas dizendo que ele não quer, porque não é uma obrigação. Então eles fizeram, enfim, assinar documentos e não quero ver o juiz, sabe? E também acho que tem que falar que essa lei de 2013 foi já uma melhoração da condição do paciente, isso mesmo. Porque a França foi condenada várias vezes pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por isso. Então já começou com essa lei. Agora temos que ver, mas já é. E só complementando, a questão de 120 mil espectadores para documentário é muita gente. Porque a gente sabe a dificuldade do público de ir assistir documentário. Então, esse número é muito bom. A gente sabe que é pouco, né? Pela grandiosidade do tema, pela importância do tema, pela discussão desse tema. Mas fazer 120 mil espectadores em um documentário não é fácil. Não é fácil mesmo. Agora sim para você. Por isso que, pelo menos eu percebi, não existe assim uma defesa exatamente do paciente. O que o juiz diz, ele apenas repete o que o paciente diz, né? Não existe assim. Talvez no recurso eles possam fazer, mas assim, na hora da entrevista não ficou claro isso, que eles estivessem lá para defender o paciente, mas apenas para dizer que ouviu. Porque na realidade eles estão ali só, não é nem o paciente que ele repete o que o médico fala, porque é a maneira dele ter peso na decisão. A decisão ali de quem é do médico, não é do juiz. Sim. Ele vai pelos laudos. Então, se o laudo fala que o paciente tem que continuar, o juiz não vai, porque ele não tem, né, estudo para isso, né? Quer dizer, ele vai diante das provas e dos laudos. Então, ele, na realidade, como ele falou, é um porta-voz do médico. O que o médico falar, ele vai acatar, porque ele está lá respaldado de todos os laudos. O que manda é a instituição. São as instituições. Pois sempre, né? Mas é muito emocionante, não ver essa confrontação entre, de um lado, um discurso científico, não, que o juiz ele tem o diagnóstico dos médicos, são vários médicos, sempre tem que ser vários médicos, não? E do outro lado, essa argumentação dos pacientes que estão confusa, estão desagitada, não? Mas é muito emocionante. Isso não é essa. Mas, enfim, realmente é sempre a mesma argumentação que acaba vencendo, que é a argumentação científica. E, bom, mas como eu falei, depois as pessoas, enfim, acabam saindo também, né? O papel principal e os 9% das pessoas que foram liberadas geralmente são por questão de como se diz, de respeito das regras. Dos procedimentos. Não é por uma questão de não concordo com o diagnóstico do médico, é porque mas você aí não respeitaram tal procedimento para, enfim, a internalização do porque o problema é que tem várias formas de internação num hospital psiquiátrico. Você tem um médico e você às vezes tem a família. E aí é mais perigoso, porque família, você põe família, o vizinho, um amigo, as pessoas que querem se livrar de você. Então é aí sim que tem que ter mais
cuidado com o que aconteceu realmente. Né? Só um minutinho aqui. Sim. Depois... Eu acredito que eu sou o cidadão mais antigo aqui dentro dessa sala, né? Sou da pior idade, vamos dizer assim. Ainda bem que o Debardon não veio, seria o caso. Hein? E tive o privilégio, a sorte, nos meus quase 80 anos de vida, em trabalhar em 7 estados brasileiros diferentes. Acre, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E estou dizendo tudo isso aqui porque eu estou em estado de graça em ter assistido esses filmes. Assisti desde o primeiro, porque ele dá um destaque especial ao camponês. Se os senhores pegarem 90 profissões, o Imposto de Renda do Brasil dá uma ideia de que existem 90 profissões para os seres humanos. Médico, enfermeiro, jornalista. Tal. Se os senhores pegarem as 90 profissões, a única que mantém as outras profissões é o camponês. Porque a pessoa toma café, almoça e janta, porque o camponês provoca essa comida. Então, por favor, quando o senhor voltar a falar com esse cidadão que nos deu essas informações magníficas sobre os camponeses lá da França, ele estava falando sobre os camponeses que são chamados de colonos da região sul do Brasil. Ele estava falando sobre os camponeses que são chamados de caboclos no norte do Brasil. Ele estava falando ali sobre os camponeses do nosso Nordeste. Então, isso me emocionou tremendamente. Eu talvez não passe dessa noite, entendeu? Mas vou partir emocionadíssimo. A próxima mostra. Emocionadíssimo com essas notícias verdadeiras que ele colocou nos seus documentários. Porque a Veja dessa semana aborda muito notícias falsas. E esses filmes, documentário desse homem, são notícias verdadeiras. E eu vou encerrar a parte aqui, observando para vocês algo que vai chocar vocês, mas é uma notícia que está comigo há muitos anos e vai se explodir a partir de Genebra, na Suíça, agora em março. No dia 20 de julho de 1969, um homem desceu na Lua. Eu não sei inglês, mas digo que o nome dele é Neil Armstrong. E se a gente procura saber informação sobre ele, diz que ele nasceu em Ohio, nos Estados Unidos. Então eu peço licença para dizer, como camponês, porque eu morei em sítio até minha juventude, que Ohio que os parta. Esse homem nasceu numa cidade chamada Porto União, Santa Catarina. E isso vai ser contado para o mundo. Uma jornalista que não tinha fama nenhuma em 1973 esteve em Porto União, levantou isso. O nome dela é Glória Maria da Globo. E até hoje, 45 anos depois, ninguém está sabendo disso. Então, por favor, eu conheci pessoalmente Neil Armstrong em Porto União, Santa Catarina. Minha esposa, que está aqui presente, é de Porto União, Santa Catarina. Nosso neto é de Porto União, Santa Catarina. E estou dando de graça, avançando para vocês uma informação que só vai sair em março, em Genebra, na Suíça. Por que em março? Porque se fosse em fevereiro, eu pensar que era notícia de carnaval vindo do Brasil. A gente está captando isso ainda. Não, eu pedi até para eles adiarem para março. E aqui eu dou um resumo de tudo isso, já que os senhores estão ligados à informação, a conhecimento, a notícias. Dou uma informação sobre isso. A cada um eu dou essas informações, eu adianto, tá? Tá ótimo. Então, veja bem, eu vou parar de falar, porque emocionado eu estou. E se prepare, porque vai completar o ano que vem 50 anos que o homem desceu na Lua. E na notícia que vai ser espalhada pelo mundo,
essa mentira vai ser derrubada. Ele era da família Hemer, de Porto União, e eram católicos, e foram expulsos de lá pelos luteranos. Então, eu estou encerrando aqui, porque eu não consigo mais falar além Vamos disso. propor o tema Tá para bom? o Raymond Depardon. Amanhã vou falar para o Raymond Depardon. Aí tem meu Ele telefone. faz um depoimento. Um documentário. Aí tem meu telefone. Se alguém quiser me submeter a um eletroencefalograma, achando que eu tenho problemas psíquicos, eu me submeto. Eu dou até os telefones das pessoas que testemunham isso que eu estou falando. E esse homem que desceu na Lua era que nem os camponeses, família de camponeses. Nossa. Ele Ou seja, é o primeiro homem que desceu na Lua é brasileiro. Ele não quer ser presidente da República o primeiro que voou brasileiro. Dizem que foi os irmãos Wright. Que nada, foi Alberto Santos Dumont. E olha a coincidência. O dia que o homem desceu na Lua é 20 de julho, aniversário de Alberto Santos Dumont, que nasceu dia 20 de julho. Pura coincidência. Essa já está a teoria do complô. Pura coincidência. Bom, Obrigado. tem uma pergunta dela lá atrás, não? Sua. 9% saem desses... Saem depois, não, quase todos saem, na verdade, mas depois dessa entrevista, ou seja, pela entrevista, são 9%. Ou seja, o juiz permite sair a 9% das pessoas que passam a entrevista. Ouvidas, né? Que são ouvidas. Mas Aí também depois, pessoas que ficam 6 meses, 1 ano e saem. E eles podem recorrer também, né, depois. Mas também Porque tem a obrigação da lei é 12 dias depois da primeira internação. Só que a questão é que tem muitos recidivistas, tem muitas pessoas que voltam. Então, eles de novo entram nesse sistema de 12 dias, não? Também tem essa questão. E depois tem a obrigação de fazer essa entrevista a cada 6 meses. Mas Então, você também tem vários que... candidatos aqui, quer dizer, candidatos, pacientes, que estão nesse caso, que é a entrevista dos 6 meses. Também você disse que todos desse filme foram liberados. Os que estavam no perfil dos 12 dias. Claro que tem os que estão aí, você sei como fala, não? Que faz vários anos. Não? Então, eles acredito que esse que matou o pai, ele enfim, vai ficar lá para sempre. A gente viu no que deu não, de liberar o filho do Coutinho, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente. Então, esquizofrenia não é uma coisa impossível. Né? Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se ontem, durante a palestra do Depardon no Rio, se ele menciona alguma coisa sobre a maneira dele de abordagem de documentário para ficção. Porque os documentários dele, os poucos que eu assisti, eles quase tendem a ser um docudrama, assim, uma ficção, né? Fica bem sutil essa presença da linguagem, da narrativa de documentário. Então, eu gostaria de saber se ontem ele falou alguma coisa sobre isso, essas abordagens dele de documentário de ficção. Enfim. Não, acho que ele não abordou, porque ele faz poucas ficção. Não? Aqui, por exemplo, na mostra tem La Captive du Désert, que é essa história dessa francesa que foi sequestrada durante 3 anos no deserto, no Tchad, pelos rebeldes. E tem a Empty Quarter também, que é uma ficção que ele fez na África. E realmente ele não está muito à vontade. Ele acha de todas as maneiras que a realidade é mais forte que o teatro. E você vê a emoção, quando você vê a emoção que esse tipo de filme libera, acho que ele tem. Mas ele não. Ele nunca ficava. Ele fez também um outro filme, Um Homem Sem Ocidente, que também meio que uma ficção, mas que nunca realmente foi relevante. Não teve repercussão. Todo mundo achou que finalmente o deserto é melhor fotografar. Ele fez fotografias maravilhosas do deserto, mas filmar o deserto ele não conseguiu, na verdade. Acho que foi. Então realmente não entrou muito nessa. É porque também, né, quer dizer, como ele é fotógrafo, né, ele tem essa veia mesmo de captar aquele momento que muitos também, até aí é uma outra discussão, que todo mundo fala que documentário não é realidade, porque você tem montagem, tem música, então aquilo também induz a uma verdade, mas ele tem essa verve muito mais da questão do imediato, do aqui e agora, mais do que uma ficção.
E eu acho que deve ser, logicamente, por toda essa trajetória dele fotográfica, que é genial, né? Boa noite, eu sou o Ralu. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, assim, dessa questão do mundo rural, né? Porque o Depardon, ele vem desse mundo rural, né? Esse filme, o 12 Dias, começa assim com uma frase do Foucault, né? Quer dizer, ver o homem pelo homem verdadeiro, né? Assim, né? Então, nesse sentido, né, vamos dizer assim que, não sei se é o Foucault que ele fala assim que antes da Revolução Francesa, né, vivia na mesma casa, né, os loucos e esses homens verdadeiros, né, quer dizer, desse mundo natural, desse mundo rural, né, e que a Revolução Francesa separa, né, assim, então, quer dizer, separa no sentido de deixar esses homens verdadeiros de um lado, numa casa, e esses loucos, vamos dizer assim, que nesse hospital psiquiátrico, né, que o filme retrata, né? Porque até o filme de hoje, que é do Giscard d'Estaing, a última cena, né, ele filma assim o Giscard d'Estaing visitando uma vila rural, acho que de 70 habitantes, né? Porque aí nesse ponto o Giscard fala, né, eu vou terminar essa minha campanha, né, numa vila, né, de 70 habitantes, para valorizar o homem do local da terra, né? Porque o homem da grande cidade é números, né? Assim, é uma metrópole, tem muita gente, né? Mas ele termina a campanha dele numa pequena vila de 70 habitantes, né? Agora, o próprio Giscard, ele fala assim que, no sentido que ele defendia, né, esse partido mais do centro, mas a França, assim, tinha um socialismo que era um socialismo meridional, né? Nesse sentido, um socialismo desse campo mais do rural, né? Porque o que me chamou a atenção, assim, né, nessa questão do rural, no Depardon, foi os dois filmes de ontem, o Aproximação e o outro, né? Porque ele começa em um filmando aquele Louis. Louis é um velhinho que tem um problema no olho, né? Mas ele é o personagem assim marcante, né, nesse filme Depardon, porque ele representa esse mundo rural, né? Então ele, na primeira cena do filme, ele filma uma senhora que é prima desse Louis, né, que ela fala occitano, né? Então ele fala assim, bom, vocês falam occitano para vocês se resguardarem, né? Quer dizer, não falam em francês, né? Porque aí vai ser um documentário onde eles vão se revelar, tal, né? Então ela começa falando occitano, né? Assim, tal, né? E esse mundo rural, né, francês, me chamou a atenção isso, né? Assim, quer dizer, que a França ainda tem quer dizer, esse mundo rural assim muito forte, né? Eu acho que o Depardon, né, como você falou no próprio filme, né, trazendo, né, isso para o debate, né, assim, para o grande público. Eu acho que isso vai assim, chamar a atenção, né, um pouco o que é a sociedade francesa, né? Na verdade, isso que ele falou, que é o Estado francês, né? E por que o Foucault, né? Ele vai falar nessa questão da governabilidade, né? Quer dizer, separar o homem então né, esse homem natural, ver o homem, né, pelo homem verdadeiro, né? E quer dizer, se você pudesse falar assim, o que significa esse mundo rural, poder pardão, se ele está fazendo a defesa desse mundo, né? E que para a realidade de hoje, qual o significado desse mundo rural francês? Porque a França, no contexto europeu, é um dos únicos países, né, que até hoje mantém, né, 20% da população no campo. Dizer isso, a maioria dos países, a população de camponeses passou a 3% da população. Na França, sempre manteve mais ou menos em 10%. Bom, o Depardon, ele é filho de camponês, como você falou, realmente a ferme du Garret, que é um lugar maravilhoso, perto de Villefranche, no norte de Lyon. Enfim, um mundo rural muito isolado, enfim, realmente bem camponês, e ele se apaixonou pela fotografia aos 14, 15 anos, e ele, até antes, ele criou um laboratório, enfim, foi uma coisa muito incrível como nasceu enfim, foi o irmão dele que conseguiu uma câmera, lumière, e ele começou a autodidata, né? Fotografias dos animais, enfim, alguns dos pais dele, e depois aos 15, 16 anos
foi para Paris, aí já com essa... E é um percurso impressionante, porque ele não estudou, e quando você escuta ele falar, é impressionante. Nossa, aí é puro existencialismo. Nossa, toda a vida dele deu uma base incrível para falar, para enfim, conceitos filosóficos. Realmente todo mundo ficou muito impressionado. A desculpa de criar essa frustração, a coisa importante que o CCBB, a gente filmou o debate da palestra dele ontem, não? Então vai estar online no site do CCBB daqui a pouco. Mas é verdade que a particularidade do Raymond Depardon, e por isso também que ele não é tão conhecido fora da França, é porque ele fez, apesar de que ninguém pediu para ele fazer, ele fez um trabalho de registro da França. Como falou Humberto, é quase um trabalho para criar um vestígio, uma coisa que talvez no futuro vamos olhar para entender melhor a sociedade, a França, e particularmente esse mundo camponês, que ele, mais tarde, depois, na verdade, ele se deu conta de que ele tinha feito poucas fotos dos pais dele, e ele ficou super triste e frustrado. Então ele foi com a câmera para fazer essas são 3 partes, né? O perfil camponês, que é maravilhoso, que é muito, muito emocionante realmente. São vestígios mesmo, porque esse mundo sumiu. Hoje é uma realidade totalmente diferente, por questões econômicas, tecnológicas, enfim. Mas é tão importante, porque isso sim, ficou, porque ele é único finalmente, porque ele sempre fala isso nas fotos. Eu faço foto que qualquer um pode fazer, mas que ninguém faz. É isso, e também para o cinema acho que essa expressão também pode valer, porque é isso mesmo, ele vai filmar coisas mas essas filmes estão aí, isso é como um registro realmente. Ele fez uma obra de longo prazo sobre a França, a política, as instituições, como a gente falou, a justiça, a psiquiatria, os hospitais, o jornalismo, enfim, então é uma obra realmente de uma riqueza para todas as gerações, para os estudantes, que nunca, enfim, perderam da sua importância, né? Porque ele é quase um autodidata mesmo. Ele aprendeu sozinho a fotografar, recebe uma câmera, começa a fotografar, vê a importância daquele olhar diferenciado que ele tem e vai para Paris e desenvolve o trabalho dele, mas não perde essas raízes dele, porque na realidade ele é de lá, né? Ele é do campo. Por isso também trazer esses documentários para mostrar essa transformação que a França tem nesses 50 anos. Né? Quer dizer, ele tem um material da França que para muitos estudos, né? Para milhões de estudos. Só para os que não tiveram tempo de ver tantos filmes, tem um filme que é realmente muito legal, parece que é Jornal de France, porque ele resume a obra dele. A gente vê uma montagem entre todo o percurso cinematográfico dele, todos os filmes mais importantes que ele fez, com algumas sequências, que foi a Claudine Nougarian, a esposa dele, fez a seleção desses trechos. E entre cada trecho tem ele trabalhando na França, ele pegou uma caminhoneta e ele foi na França tirar foto, e você vê ele tirar fotos da França profunda, da França do interior. Esse filme é muito emocionante. É uma boa síntese espero que ainda passe na mostra, mas é uma boa... Jornal de France. Ele é muito emocionante e ele dá uma visão sintética da vida, do trabalho dele e dessa paixão que ele tem para a França, né? Do interior, do campo. Então, Christian, primeiro agradecer que vocês trouxeram essa amostra para a gente. Obrigado. Eu ouvi falar do Depardon, mas não conhecia a obra. Quer dizer, você viu que o impacto foi muito grande. Esse filme, agora as reclamações, tá? Os agradecimentos, em seguida as reclamações. Como agora, a minha reclamação seria o seguinte: você deu esse doce aí que então vai estar, a gente vai poder ver pela internet a entrevista dele lá. Sim. Aqui diz que foram 2 palestras no Rio. Sim, então amanhã vai ter e aí é muito interessante, porque amanhã vai ter um debate depois do Presos em Flagrante, que é um dos filmes dele sobre a justiça, com Maria Augusta Ramos. Que ganhou o César, esse, né?
Isso. Sim, no César. Vocês conhecem a Maria Augusta Ramos, ela fez Justiça. Sem E pena, quando você vê Justiça e Presos Vermelhos, é impressionante, porque você tem essa mesma, o que você falou, em cada filme você tem, ele leva o público lentamente, sempre tem um corredor, uma aproximação, assim, ele vai colocar você no dispositivo que ele construiu, que ele criou, no caso, essas 3 câmeras ou 2 câmeras, e aí depois ele deixa as pessoas evoluir com esse dispositivo, com essa instituição em cima deles. E no caso, o filme da Justiça, você vê muitas coisas parecidas com Presos e Flagrantes e muitas coisas diferentes também, porque obviamente são 2 realidades diferentes. Mas a Maria, ela ficou super feliz de participar dessa conversa com o Departamento. E isso então, também vai ficar esse material também filmado, vai estar. Também estará amanhã. A gente agradece. A gente vai botar eu queria falar mais, assim, faltou também um materialzinho escrito, porque realmente é um autor que, né, interessa bastante, um pouco mais do lado da fotografia, um pouco mais do lado do cinema. Na questão rural... E o debate de hoje também está também filmado e é tão bom que vocês podem escutar novamente em casa. Isso, porque realmente vocês deixaram um doce aí na boca da gente e ficou um interesse pelo autor, tanto da obra fotográfica quanto da obra cinematográfica. Pegando a pergunta dele anterior, assim, falando de Foucault e falando um pouco desse cinema, então eu sugiro um filme que é sobre a obra do Foucault. Chama-se Pierre Rivière, né? Sim. Tá? Que é um filme que se passa no interior da França. Existem bons filmes que tratam desse assunto camponês da França também, já de outros autores, mas esse, Pierre Rivière, né? Já viu o cara que matou a mãe, exatamente. A irmã, é sensacional. Moi, Pierre Rivière, a partir de uma obra de Foucault. Tá? Não sobre deixe loucura, de assistir. Obrigado, então. Considerações finais. De você, Cristiano. Primeiro eu queria agradecer ao convite e também para mim me aprofundar mais nesse cineasta que eu também conhecia pouco e foi muito bom. E foi um prazer enorme estar aqui para poder trazer um pouquinho dessa experiência e discutir com todo mundo, né? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Não, eu também fico super feliz porque os meus avós, também dos 2 lados, são camponeses também. Então eu fiquei chorando quando vi os filmes, faz muito tempo. Não é? Na verdade, eu tinha visto principalmente esses 3, os perfis camponeses, que enfim, me deixaram tão felizes de reencontrar os meus avós que tinham sumido, enfim, com tantas coisas que é tão verdadeiro, tão autêntico. Não é possível ter essa chance de reencontrar, mas enfim, momentos do passado mas é verdade que é tão francês que eu estava um pouco com a dúvida de trazer esse trabalho aqui no Brasil, mas estou vendo que, enfim, foi um sucesso. O público fica emocionado porque tem uma universalidade, não tem, obviamente, eu acho que e aliás enfim, um exemplo de como aprofundizar, fazer uma crítica das instituições, da sociedade, enfim. Então isso é uma coisa muito importante. Eu acho que tem muito, enfim, o Brasil também é um país do documentário, tem excelentes documentaristas e acho que é um trabalho muito importante. Infelizmente, acho que não. Porque não tem distribuidor no Brasil. Então são filmes muito difíceis e os distribuidores não acham lucrativo. Então pode ser. É uma opção. Não, seria, e aliás, enfim, em Cannes também, todo mundo gostou, foi um impacto grande lá também, estava no festival. Mas, enfim, o Humberto sabe muito bem que o mercado cinematográfico hoje no Brasil e no mundo, na verdade, está cada vez mais difícil. Chloé, le mot de la fin? Não reencontrar esse mundo... As instituições que têm a palavra final. Não, só que não reencontrar esse mundo do campo. Encontrei, na verdade, mas é graças a essas mostras assim que traz coisas que a gente não tem uma habitude de ver. Então, mais uma vez, obrigada por trazer essa mostra. Obrigado do perdão. Foi incrível. Obrigada do perdão. E realmente... Prometo que vamos trazer o Depardon em São Paulo na próxima vez. E obrigado por Normalmente sempre aqui as também. pessoas vão para São Paulo e não vão para o Rio. Aí no caso, desculpe, mas aí foi o contrário. Mas realmente se no debate aí tivemos que expulsar o público da sala porque ele é fascinante. Mas tudo isso está no filme. Essa realmente a sorte que
o CCBB dá para a gente. E realmente quero agradecer porque a gente, como falei, o projeto foi selecionado no Rio e foi a Estela aqui do que cuida do cinema aqui que falou, não, mas esse trabalho já todos os filmes legendados, vamos trazer aqui, claro. E ficou ótimo, realmente foi uma decisão assim bem em cima da hora, mas conseguimos com o apoio do CCBB trazer os filmes aqui para vocês. Mas, então foi Obrigado a vocês também. Obrigado a você, público.